Seu Justo sacando. Pessoal, 5.5 aí, me ouvindo? 5.5? Vamos começar? Desculpa o pequeno atraso aí. Vamos começar aqui. Eu quero que a gente fale isso aqui no máximo em 30, 40 minutos, tudo que eu tenho para falar aqui, tá bom? Eu vou ser bem objetivo, passar as informações, deixar um material excelente para vocês e das orientações do que vocês devem fazer nessas próximas semanas. Seriam aproximadamente 9 semanas até o dia da prova. Eu gosto de colocar esses parâmetros em semanas porque a gente organiza melhor. Se a gente pensa em dias, parece que está muito longe, né? Mas quando a gente organiza em semanas, a gente tem a maior possibilidade de organizar os nossos estudos a partir de cada semana, e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o material. Esse material eu vou compartilhar com vocês no grupo, tá? Eu só não vou compartilhar agora, porque eu posso ter que fazer alguma correção, alguma coisa, e aí eu já disponibilizo para vocês de uma forma definitiva, tá? Deixa eu abrir aqui primeiro, primeira coisa, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela toda, porque senão eu acabo passando de uma tela para outra e me esqueço, tá? Quem quiser aí, pode abrir a tela, pra eu pelo menos ver vocês e tal, não me sentir sozinho aqui. Deixa eu abrir aqui primeiro. Calma aí, deixa eu abrir primeiro esse documento aqui. Esse aqui é só uma anotação minha, tá? Um roteiro de aula, mas eu posso disponibilizar para vocês também, sem problema algum, tá? Só para eu não me perder aqui do que a gente vai se falar. A gente vai falar. Eu vou passar rapidamente para algumas coisas do edital. Eu acho que já tem muitos professores falando, então vou falar algumas coisas bem rápido aqui, tá? Que coisa de 5 minutinhos. Depois a gente vai fazer a análise do mapa de incidência. O mapa de incidência está aqui, ó. Esse aqui eu vou disponibilizar para vocês, para todos vocês, tá? Gratuitamente. Eu fiz já o mapa de incidência, tá? Esse mapa de incidência, eu fiz um recorte dos últimos 3 anos. Eu diminuí o recorte para a gente ficar mais assertivo em relação ao comportamento da banca. A banca, eu percebo que nos últimos 2, 3 anos ela tem adotado algum tipo de comportamento, e eu fiz esse recorte, vou mostrar para vocês aqui esse recorte, tá? E isso nos ajuda em várias coisas, eu vou explicar para vocês, tá? Primeira coisa aqui, rapidamente, eu quero só chamar a atenção para algumas coisas em relação ao edital, né? a- Ao período de inscrição, cuidado aí com o período de R$ 300, meu Deus do céu, como as inscrições estão caras, né? R$ 300. Mas é isso, cuidado aí com esse prazo de inscrição, mas quem tiver no grupo eu vou ficar alertando, tá? Olha, gente, inscrição e tal, quando chegar na última semana, eu sei que a galera deixa mais para a última semana e tal, então se liguem aí que até 11 de abril é um período curto aí de inscrições, tá? É, Aí, a aplicação da prova dia 25 de maio, que daria a partir deste domingo aproximadamente 9 semanas, tá? Mas e aí, dá para fazer um trabalho de reta final? É claro que dá, e é o trabalho que você tem que fazer agora, é um trabalho mais assertivo ali, de buscar as informações e buscar o que é realmente prioritário, e é por isso que o mapa de incidência é importante, tá? Porque o mapa de incidência te dá alguma base. Não significa que você tem que estudar só o que mais cai, é óbvio que não. É óbvio que não. Você tem que buscar bater todos os pontos do edital, identificar no edital as suas fragilidades e eu vou te ajudar nesse processo nas próximas semanas. Mas é óbvio, pessoal, que existem alguns temas que que eu digo assim, muito simples, tá? Eu vou falar melhor disso quando eu estou até adiantando aqui, mas é só para deixar isso bem claro. É mais ou menos assim. Existem tópicos que você não pode ir mal. Se você quer estar competitivo, cara, na boa, você não pode errar uma questão de cadeia de custódia em processo penal. Não pode. Porque cai em toda a prova. Não pode. Ah, Lúcio, caiu uma questão de nulidades. Pode ser que você erre e tal. Não é uma coisa que a gente estuda muito. Mas você não pode errar uma questão de cadeia de custódia. Tem que ter memorizado já aquela cadeia de custódia. Senão você vai fazer nas próximas semanas. Porque toda a prova cai. Tá, você não pode errar coisas que a galera que está competitiva não erra, dificilmente erra, a não sei que tem um peguinha muito monstruoso, tá? Então, assim, o mapa de incidência significa não que você vai estudar apenas, é aquilo que você não pode se dar ao luxo de errar se você quer estar competitivo e brigando por essas vagas, né? A gente tem, então, a prova objetiva e discursiva. Esse é um detalhe, tá? Eu vou falar disso também quando eu falar da estrutura da reta final. Você tem uma característica aqui de prova objetiva e discursiva. E discursivas, né? Que eu incluo aqui a peça prática no mesmo dia, no dia 25 de maio, não é isso? Então, é muito importante que você faça uma preparação paralela das discursivas e peça prática. E aí eu já falo uma coisa para vocês aqui. Se vocês são advogados, por exemplo, ou se vocês fizeram o AB, estudaram para o AB e tal, eu te digo com muita tranquilidade. Uma peça de delegado é muito mais simples
E o seu mundo de possibilidades é muito mais restrito do que uma prova da OAB. É mais fácil, eu te garanto isso. Se você seguir uma estrutura, se você. É... Tá sem áudio? Pessoal, o pessoal tá me ouvindo aí. Provavelmente quem entra no celular às vezes entra sem áudio, tá? Deixa eu só botar. Quem entra no celular tem que acionar o áudio. Eu vou desligar a câmera aqui da colega. Ô, Carol, eu vou desligar sua câmera que eu tô ficando tonto aqui que você tá andando. Posso? Carol Abreu. Eu vou desligar o vídeo dela aqui, gente, que ela tá andando aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas tá bem grande aqui pra mim. Acho que. Obrigado, Carol. Eu tava ficando tonto aqui. Não sei se ela tá andando de carro. Então, prova objetiva e discursiva no dia 25. Então, tem essa característica, tá? Tem essa característica. Uma outra coisa, o formato, múltipla escolha em 5 alternativas. Eu vi que o grupo aqui lotou com 100 pessoas. Eu não tenho certeza se as outras pessoas conseguem participar sem estar com vídeo aqui, mas só me vendo e me ouvindo. Depois eu queria saber se as pessoas estão conseguindo entrar. Depois o Jean podia acompanhar lá no grupo e me dar esse feedback aí. Prova objetiva. Então, a prova objetiva com 5 alternativas, vocês viram isso. É um sistema diferente daquele sistema de certo ou errado, então não tem penalização. E é isso aí, né? É, Na prova discursiva, você tem as questões discursivas com 20 linhas. Questões com 20 linhas, a gente já sabe, já tem mais ou menos o que esperar de uma questão de 20 linhas. Então, a gente vai trabalhar com isso. Então, não são. É diferente você fazer uma dissertativa de 60 linhas, ou mesmo uma resposta mais curta de 10 linhas. 20 linhas é ideal para a gente estudar, de estruturar a resposta com as premissas e botar uma resposta bem estruturada e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma ágil, se você adotar a estratégia a técnica que eu ensino no meu programa, tá? E a gente vai fazer isso durante as semanas, nos nossos encontros aqui. Então, também questão discursiva, pessoal, é treino, tá? A gente falou da prova objetiva aqui, possivelmente você já faz essa preparação para a objetiva, e em geral as pessoas deixam a discursiva para um segundo momento, porque na maioria das provas você vai ter a discursiva no segundo momento. Mas é plenamente possível você, fazendo uma preparação adequada e adotando a estrutura e a estratégia de estudo e prática, né, tem que praticar de discursivos, você vai conseguir estruturar, você vai conseguir pontuar, mesmo que você não tenha um domínio total. É muito difícil você ter o domínio total de tudo, né? Então, assim, poxa, pode cair um detalhe, um julgado, uma coisa ali, mas a gente já sabe o que o CESP gosta, a gente já consegue antecipar algumas ideias. Tem muita coisa que a gente pode fazer durante essas semanas que possivelmente a gente vai identificar pelo menos a ideia do que ele vai cobrar na sua prova. A gente já sabe que o CESP ele tende a seguir determinadas tendências. É uma banca woke. O que que é uma banca woke? Ela gosta desses temas woke, tipo de transgêneros, de direitos de minorias. Então, tudo isso a gente tem que revisar. Violência contra a minoria, temas que são caros para o CESP, para o SEBRASP, e a gente vai ter que passar por tudo isso, aprender a estruturar, aprender a debater esses temas para você não ser surpreendido no dia da prova com um assunto que você falou, nem imaginei que isso fosse cair. Não, a gente já sabe mais ou menos do que o CESP gosta e a gente vai com isso em mente, tá? Dificilmente ele sai dessa ideia. A peça prática, como eu disse para vocês, plenamente possível a gente passar por todas as peças. O problema do CESP, pessoal, na peça, é que eu fiz até um levantamento aqui das últimas provas, tá? E a gente vai passar por elas na nossa preparação. Eu vou analisar todas as provas. Eu puxei aqui, estava lá no Estratégia, até quais são os temas, né? Eu tenho isso organizado no meu material, nas aulas, né? Mas lá no Estratégia estava bem organizadinho, eu fui lá e copiei deles lá as peças. Só que o que que acontece? Por exemplo, vamos pegar essa prova aqui, que foi uma portaria, né? Quem fez essa prova aqui? Portaria da Polícia Civil, Polícia Civil da Paraíba, que foi uma portaria. Bom, o que eu vejo no CESP é que provavelmente quem faz a prova, quem vai fazer a peça, quem elabora a peça, não é um delegado, deve ser um professor da UNB, um cara que muitas vezes nem advoga, porque o cara que advoga conhece, né, pelo menos na área criminal, conhece a estrutura de um inquérito policial, né, conhece a estrutura ali o fluxo, né, do trabalho das polícias e tal, quem atua na área criminal, sendo um advogado, não necessariamente sendo um policial.
Mas você vai ver que o CESP cobra coisas absurdas, tipo um pedido de prisão dentro da portaria. Tipo assim. E aí, eu vou mostrar isso para vocês e também vou te explicar como é que você pode é, inserir informações mesmo não sendo cabível naquela peça, assim, não uma peça, se aquela peça fosse uma peça real, você nunca faria isso, você nunca pediria uma prisão na portaria, se você fosse louco, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que o CESP pensa e você vai conseguir colocar as informações e, de repente, pecar pelo excesso, e pecando pelo excesso, você acaba pontuando onde outras pessoas não pontuariam, porque vão querer fazer a peça como se fosse uma peça real. O CESP não vai fazer uma peça real, ele vai fazer uma peça muito, muito louca, né? Porque quem vai elaborar a peça é um professor lá da UNB, que está lá, que trabalha na UNB há 30 anos e dá aula há 30 anos e, enfim, não está advogando, não tem a prática mesmo, né? Se for isso mesmo, enfim, a gente tem como antecipar isso também. Mas você tem que começar do básico, você tem que começar do que existe, né? E por isso eu tenho até, já está lá no Drive, mas eu vou colocar o separado para vocês. Lá no grupo já está no Drive. Os modelos, tá? Os modelos das peças e o guia das peças, tá? Ou seja, quais são as peças possíveis. O nosso universo ele é pequeno, o universo de trabalho do delegado ele é relativamente pequeno. Né? Assim, existem algumas peças que a gente pode fazer, existem outras peças que a gente não pode fazer, não existem no âmbito policial. Né? Então a gente parte ali das peças administrativas, despachos mais simples, a portaria, que não deixa de ser um despacho, né? Uma portaria com indiciamento, portaria sem indiciamento, né, dessas coisas mais básicas. Depois a gente passa para as representações mais básicas, por prisões, por temporária preventiva, por busca, né, medidas cautelares diversas da prisão, né, e aí a gente vai caminhando por peças um pouquinho mais complexas, eu não diria complexas, mas que você precisa prestar atenção, que são quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, de sigilo financeiro, né, para busca de informações junto ao fisco, enfim, infiltração virtual, infiltração real, né? Então tudo isso né, você já tem um mundo muito restrito do que você pode fazer. Você vai treinar aquelas peças. Eu vou te ensinar o passo a passo e você vai ser capaz de fazer isso, tá? A gente vai fazer, eu vou explicar isso depois. Eu vou fazer um encontro por semana só para a gente falar de peça, tá? Só para a gente falar de peça discursiva, passando por todas as principais peças, mudando o modelo, mostrando o modelo, mostrando como isso pode ser cobrado, como é que você estrutura. Eu tenho, né, um modelo Coringa que você pode usar virtualmente para todas as peças, né? Com esse modelo Coringa você consegue adaptar para qualquer peça, tá? Virtualmente qualquer peça, qualquer representação, eu digo, tá? Qualquer representação. Vou ensinar como você deve ler o texto, identificar as informações essenciais que devem estar na sua peça e, a partir disso, decidir qual é a peça, qual é o tipo de representação, com base nas informações que o texto te dá. Então, isso a gente consegue fazer pela experiência, e essa experiência eu passo para vocês. Olha, pessoal, quando ele der esses dados aqui, possivelmente a representação vai ser essa, porque esses dados são essenciais nessa representação. Por que que não seria a outra? Porque nessa outra, esse tipo de informação não tem sentido. Então, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, se ele dá determinadas informações, ou se ele diz para mim em que momento está essa investigação, se ela está mais no início ou mais no final. Eu sei, por exemplo, que uma investigação mais para o final, dificilmente a gente vai pedir uma medida investigativa mais para o final, uma busca. Uma busca é mais no início, uma prisão temporária é mais no início. Estou dando exemplos básicos, assim, né? Mas, assim, são vários parâmetros que muitas vezes você faz assim, de forma inconsciente, mas que isso precisa estar no seu nível de consciência para você tomar a decisão, usar um modelo e fazer a peça. Não, o seu problema não é peça. O seu problema não é estruturar a peça. Você vai ser capaz de fazer isso nos nossos encontros aí. Então, na peça prática, nós vamos ter 60 linhas, muito bom, dá para fazer tranquilo, estruturando os elementos da peça. Então, 60 linhas vai incluir todos os elementos da peça, né? Inclusive o endereçamento lá em cima, se for o caso de endereçamento, a gente vai ver que tem peça que tem endereçamento, há peças que não há endereçamento, então a gente vai ver isso. Mas, inclusive, se houver o endereçamento e o preâmbulo, nas peças em geral, nas representações, você vai ter endereçamento e preâmbulo, você vai ver que 60 linhas é bem tranquilo de fazer, tá? E você vai ser capaz de fazer isso tranquilamente, pessoal, mesmo que você não tenha prática de escrever, tá bom? Quem é meu aluno aí sabe.
Olha, 90, aí a Ingrid falou, com 90 linhas eu já acho pouco, imagine 60. Não, mas você vai conseguir fazer, é tudo treino, tá? E existem as informações essenciais, tá bom? E você vai conseguir fazer isso, sim. Aí ele fala da correção das provas discursivas, né? Que vão corrigir até 375 candidatos na ampla concorrência, 25 da reserva para pessoa com deficiência e 100, vão corrigir 100 provas de pretos e pardos, né? Então dê uma olhada no edital, pessoal, em relação a essas vagas de ampla concorrência, vê se você se encaixa em uma dessas situações aqui, né? Ver qual é a forma, sinceramente, eu não sei como é que eles vão fazer, se é por autodeclaração, eu não sei como é que o CESP tem feito isso, sinceramente, eu não sei. Mas dê uma olhada aqui, porque pode ser que você se encaixe e vale a pena você concorrer aqui na reserva para negros. Negros, aqui ele inclui pretos e pardos, né? Então, dê uma olhada aqui, tá? E o que é PCD, o que não é PCD, também é um assunto muito específico que a gente pode tratar em uma aula específica disso aqui, tá? Mas por enquanto eu só quis passar essas informações. Eu vou até passar o link para vocês deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só um minutinho. Como é que eu faria para compartilhar? Já compartilho com vocês daqui a pouquinho. Vamos seguir aqui. Então, aqui só foi uma análise bem rápida aqui de alguns elementos do edital, chamando a atenção aqui, e dizendo para vocês o seguinte: Lúcio, eu já venho fazendo uma preparação. Então, você tem dois mundos, né? Você já vem fazendo uma preparação, você já vem estudando e você vai fazer uma reta final. Excelente. Então, você já vem estudando mal ou bem, né? Enfim, para outras provas, às vezes até outros cargos, e você chega aqui para fazer a reta final. Excelente, maravilhoso. E você está numa condição. Ou não, você vai usar essa reta final para retomar os estudos. Isso também é muito bom. Eu não digo que você não pode passar, não, tá bom? Assim, eu já vi alunos estudando poucas semanas, vai depender do que você traz com você. Se você está realmente há muito tempo parado, se você está muito fraco mesmo, dificilmente você vai conseguir um bom desempenho nessa prova. Você não vai estar competitivo. Mas você pode usar a prova como se fosse um gás. Muitas vezes a gente precisa desse gás. Eu costumo dizer que é aquela viagem para a praia, né? Você sabe que vai viajar para a praia daqui a um mês, aí você faz dieta, emagrece um pouquinho, vai pra praia, né? Isso, os solteiros, né? Os casados não estão mais preocupados com isso, não. Viaja gordo mesmo. Mas os solteiros, né? Vão pra praia, vão pro carnaval, né? Aí o cara tá solteirão, quer ficar mais bonitão. Ou a moça também ficar mais bonitona e aí dá aquele gás ali, né? Isso é bom, porque depois passou, pode ser que você continue naquela pegada e melhore sua alimentação, passe a fazer atividade física, coma menos, evite determinados tipos de alimentos. A mesma coisa em relação aos estudos, né? Às vezes você precisa de um gás mesmo, você precisa de um tapa na cara e pode ser que o edital funcione. Então você está nessa situação. É impossível passar? Não, é muito difícil, né? É um estudo mais kamikaze, assim, né? É muito difícil. Eu tenho um amigo, ele estuda para outra área, assim, o nome dele é Vitor Hart. Ele é americano, naturalizado brasileiro. E ele era meu professor de inglês. Mas ele mora no Brasil desde muito criança, assim, ele fala português como brasileiro, assim. E aí ele foi fazer um concurso que era acho que era um tribunal de contas desse e tal. E a formação dele era mais ou menos nessa área de contabilidade, alguma coisa assim. E ele pegou assim, no edital e começou a estudar. Só que o Vitor, cara, era um cara que sempre estudou, ele sempre foi muito estudioso da área dele e tal. Então, assim, ele passou nesse concurso, porque ele era gênio, nada disso, né? E assim, muitas pessoas falam, não adianta pegar o edital e pegar. Ele fez e passou, passou até bem. Mas o que que acontece? Ele vinha com uma bagagem. Ele estudava, é um cara que sempre gostou de estudar, e se mantinha atualizado lá na área dele. Quando veio, ele precisou estudar português, essas outras coisas. Ele teve uma educação no Brasil, então, assim, o português dele é perfeito, foi estudar e tal, passou, entendeu? Passou nessa prova. Então, assim, não é impossível, eu sempre uso o exemplo dele para dizer que não é impossível. Mas, assim, você não pode se enganar, né? Claro que se o cara já vem preparado, o cara tá voando aí, esse cara vai ter mais condições de estar competitivo para essa prova. Deixa eu mostrar aqui o mapa de incidência para vocês. Eu vou disponibilizar. Alguém perguntou, você vai disponibilizar no grupo? Vou disponibilizar para todo mundo esse material, tá? Bom, vamos lá, vamos ver algumas coisas. E alertando mais uma vez, o mapa de incidência não significa que é tudo que você tem que estudar. Ah, não, eu vou para a reta final, só vou estudar isso. Não, você vai. Isso aqui é o que você tem que revisar para que você não se dê ao luxo de perder questões na prova. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma análise rápida aqui. Aí, durante as semanas, eu vou debulhando isso aqui para vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá, em direito penal, o que que é importante? A estrutura da teoria do crime, pessoal.
a estrutura da teoria do crime. Ali, fato típico, ilícito e culpável. Eu tenho aulas no YouTube que eu consigo resumir isso em uma aula, assim. Então, conduta. Então, a estrutura básica da teoria do crime você tem que ter na cabeça, tá? E eu vou chamar atenção para uma coisa que não está aqui no mapa de incidência, mas que eu quero que você preste atenção, tá bom? Bom, a teoria do crime que eu estou falando aqui, pessoal, é a estrutura da teoria do crime. Quais são, estudando, passando pelos elementos do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. Ok? Então, por exemplo, toda a estrutura do fato típico de conduta, dolo, os tipos de dolo, culpa, enfim, as teorias aplicáveis a isso, né? As teorias do erro, eu botei aqui erro de tipo, erro de proibição, mas erro de tipo é algo que se estuda no dolo, né? A questão do nexo de causalidade, aquelas teorias de nexo de causalidade, são muito importantes, apesar de que faz algum tempo que não se cobram as teorias em si, mas é importante que você tenha conhecimento. Eu acho que pode cair. Agora, no mundo jurídico, há muita discussão entre diferença entre preparação, aquelas teorias. Eu tenho um material, tá lá no Drive, pessoal, de todas as teorias, todas é presunção minha, né? Mas assim, das principais teorias da parte geral. Por exemplo, quais são as teorias que diferenciam os atos preparatórios dos atos executórios? Isso a gente tem que dar uma olhada, porque a gente esquece, são várias teorias. Quais são as teorias relacionadas ao concurso de pessoas? Quais são as teorias relacionadas ao conceito de autor, né? Então, essas teorias, muitas vezes, elas caem e é só você dar uma passada, tem uma tabelona com isso, né? E você vai. Então, essas teorias são importantes também. A estrutura geral da teoria do crime, qualquer resuminho que você tiver, dê uma olhada no resuminho de teoria do crime para você lembrar coisas básicas, dolo direto, dolo eventual, essas coisas que você não pode se dar o luxo de errar numa altura dessa do campeonato, né? Teorias do erro de proibição, teoria extremada, teoria limitada, são coisas que a gente vai esquecendo, mas você não pode deixar passar isso. Um bom resuminho de direito penal, uma coisa que você consiga ler rápido, tá? Vai te ajudar nisso, tá? Se tiver alguma aula também, e essa tabela também vai te ajudar bastante, tá bom? Outros temas de parte geral que o CESP gosta, erro de tipo, erro de proibição. Então, dê uma olhada nisso, a gente vai, durante as semanas, fazer uma revisão bacana disso. Concurso de pessoas e teoria do domínio do fato, principalmente para a prova discursiva, o CESP gosta muito de cobrar. Inclusive, uma das discursivas que nós vamos treinar aí nas semanas seguintes são sobre a teoria, né, da diferença entre preparação e atos executórios e também teoria do domínio do fato. Por quê? São teorias. Eu já falo disso. Por quê, pessoal? Porque está muito em debate agora, principalmente no julgamento do Bolsonaro, a questão, primeiro, da teoria que está sendo aplicada em relação a atos preparatórios e a atos executórios, né? A gente está falando ali teoricamente, de crimes de atentado. O que são crimes de atentado? São aqueles em que a tentativa ela é punida como um ato de execução, não é isso? Agora, já entrou no ato tentado, qual a teoria que está sendo adotada, né? Quando é que se começa o início da execução? Porque para que haja tentativa tem que ter início de execução. No caso daqueles crimes, a mera preparação para o crime é punível. Em algumas situações a gente pode ver que a preparação ela é punível quando prevista em lei. Então, tudo isso é bom a gente revisar, isso vai ser feito. As teorias do concurso de pessoa, teoria objetiva, é, é, a teoria objetiva, a teoria objetiva subjetiva, que é a teoria do domínio do fato. Tudo isso é bom, é rápido da gente revisar e chega no dia da prova fresquinho. Aí, quando vai para os crimes em espécie, CESP, crimes contra a administração pública. Lá embaixo até detalhei, esbulhei um pouquinho mais isso aqui, tá? Então, assim, crimes contra a administração pública, principalmente de funcionário público contra a administração pública, e os crimes novos que estão lá, viu, pessoal? As alterações mais recentes, crimes de licitação que estão lá, né? Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que estão mais na parte final. Eu botei aqui como sentido amplo crimes contra a administração pública, tá? Crimes contra a pessoa, então ali principalmente crimes contra a vida, que é muito cobrado, o novo feminicídio, tá? Então, assim, tem que estar muito ligado nisso. Crimes contra o patrimônio já vem, cara, aquelas causas de aumento qualificadoras do furto, roubo, sempre cai, o CSP adora aquilo, confundindo uma coisa com outra, também é fácil, é rápido de revisar, tem que bater nisso aqui. Feminicídio, crimes contra as mulheres, eu falei. É uma aposta que eu tenho também para discursiva, alguma coisa ligada a feminicídio, crime contra as mulheres, tá? Hoje, não sei se alguém aqui é policial, mas se for, vai meio que confirmar o que eu estou dizendo aqui. É, hoje.
em algumas delegacias, aqui no DF, estou falando pelo DF, né? 80% do trabalho, tá, tô jogando pro alto assim, né? Mas 80% do trabalho é violência doméstica. Então, assim, inquéritos, porque é obrigatório a instauração do inquérito, não tem termo circunstanciado. Então, você tem hoje um fenômeno assim que a violência doméstica acabou sendo o principal trabalho das polícias. Aqui no Distrito Federal, o índice de homicídios, ele diminui, homicídio comum, ele diminuiu bastante. Daí a gente voltou assim para um patamar do início da década de 80, assim, de porcentagem, assim. É realmente relativamente, relativamente baixo, né? Relativamente, né? Considerando o Brasil. Recebemos até policiais da Espanha e nossos números são bem parecidos com os números da Espanha. Se bem que na Espanha, pessoal, lá o latrocínio é homicídio lá, né, para eles. Então eles incluem o latrocínio como homicídio. Mas hoje, grande parte do trabalho da polícia basicamente, né, é, nas delegacias diárias, assim, violência doméstica. Então, é um tema muito caro e um tema muito importante para o delegado de polícia. Acredito que no Ceará também seja assim. Então, para discursivas, principalmente feminicídio, crimes contra mulheres, crimes contra minorias, a gente vai ter que pensar em questões discursivas que abranjam esse tópico para você chegar lá já com o discurso pronto para responder na sua prova. E até a forma de responder para o CESP, viu, pessoal? O CESP, como eu falei, é uma prova woke. E aqui, pessoal, eu sou professor. O grande papel do professor hoje é menos ensinar e mais orientar. Já perceberam isso? Hoje o aluno ficou mais autodidata, né? Por isso que eu digo para vocês assim, o meu papel é falar, a gente alertar e falar, siga por esse caminho. O meu maior papel é esse. Então, o CESP trabalho com ele há muitos anos. Eu vou te dizer que ele é uma banca woke. Então, você tem que aceitar isso. E eu tenho uma frase que é: não odeie o jogo, aprenda a jogar. Então, não adianta você ter. Não tem. Cara, aprenda, é assim? Então eu vou me preparar dessa forma, tá? Existem outros temas aqui importantes? Claro que existem outros temas importantes aqui, claro que existem, mas aqui eu tive que limitar o nosso mundo, até porque a gente está falando de uma reta final. Significa, mais uma vez, eu vou falar isso 10 vezes, que você só vai estudar isso aqui? Claro que não, pelo amor de Deus, claro que não. Mas isso aqui, pessoal, um crime, uma questão que pergunta lá uma jurisprudência de roubo, de furto, de estelionato, você não pode errar, simplesmente não pode. Você não pode dar o direito de errar, se dá o direito de errar, beleza? Seguindo aqui, em legislação, lei de drogas, sempre campeã, tá? Lei de drogas. Eu não botei crimes hediondos aqui, porque o crime hediondo acaba que ele fica permeado ali, né, nas outras leis. Mas é importante também, claro, né? Mas lei de drogas, pessoal, principalmente, chama atenção, anotem aí, por favor. Sabe, o CESP começou a cobrar bastante aquela parte administrativa da lei de drogas. Por quê? Porque os crimes são poucos, né? Você começa ali no 28 e tal. São poucos os crimes. E aí já ficou meio batido ali. Então ela começou a cobrar aquela parte da lei mais administrativa, que fala de internação, que fala dos órgãos lá e tal. Aquela parte do trabalho do delegado de polícia, por exemplo, os critérios para destruição de plantação, de apreensão de drogas, como é que faz? Precisa de autorização? Não precisa? Precisa de autorização do órgão ambiental? Não precisa? Então, isso tudo está no material e é importante revisar, porque o CESP, as bancas em geral, têm gostado dessa parte administrativa da lei de drogas. Lei de organização criminosa, principalmente em relação às medidas aplicáveis e principalmente quando a gente vai falar de peças, saber quais são as medidas específicas abrangidas pela lei de organização criminosa. A Lei Maria da Penha, óbvio, tá? é, é, Principalmente porque o posicionamento dos tribunais, principalmente do STJ, em relação a algumas situações específicas da Lei Maria da Penha. Lei de lavagem, eu coloquei aqui, pessoal, nas provas CESP, eu nem vi se no edital tá lei de lavagem. Depois eu tenho que dar uma olhada aqui, desculpa, tá? Eu tinha que ter olhado isso e acabei não olhando. E crimes contra a ordem tributária. Direito processual penal. Claro, pessoal. Inquérito e cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Tem que pegar lá o Código de Processo Penal e memorizar a cadeia de custódia. Criar um mnemônico e memorizar a cadeia de custódia. O passo a passo da cadeia de custódia. Vem primeiro, que vem primeiro, que vem segundo e tal. Isso é muito importante. Claro, prisões, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Prisão temporária virou eu diria que a prisão temporária virou uma espécie de prisão preventiva, porque o Supremo colocou a prisão temporária basicamente com os requisitos da preventiva. Hoje é muito raro os delegados pedirem prisão temporária, pelo menos aqui no Distrito Federal, eles têm preferido a preventiva. Porque você tem todos os requisitos da preventiva, quase, né? Por conta da decisão do Supremo. E com prazo, às vezes vale a pena pelo prazo, às vezes vale porque você ganha o prazo, né? Se for um crime hediondo ou equiparado, você ganha o prazo. Então, às vezes, pelo prazo vale a pena. Mas, em geral, os delegados têm preferido a preventiva.
mas estudar as prisões, busca e apreensão, prova emprestada, interceptação, questão de provas digitais, tá? Que é um tema novo e que tem sido bastante cobrado nas provas. Ação controlada, infiltração policial, são temas recorrentes em provas de processo penal, que você vai ver que se mistura ali com legislação penal também, com lei de organização criminosa, acaba se misturando ali, né? Temas assim, tipo ação penal, isso assim, dificilmente cai. Quando cai é uma coisa básica, e quando cai é uma coisa, cai lá em penal, é uma coisa específica dos crimes, de um crime específico, né? Então, isso é importante. E direito administrativo, a lei de improbidade, temos importantes decisões do Supremo e do STJ em relação à lei de improbidade, em relação ao dolo da lei de improbidade, em relação à aplicação retroativa da lei de improbidade. Tudo isso é bom revisar e a gente vai fazer isso, tá? Responsabilidade do Estado. Decisões do Supremo, sempre vai ter uma decisão numa repercussão geral de responsabilidade civil do Estado, aquela situação do jornalista, bala perdida, fuga de preso, coisa que você já viu, mas é sempre bom porque a gente tem que estar pensando. Daqui a pouquinho a colega pediu um palpite de peça, né? Daqui a pouquinho eu vou falar disso, né? O Paulo perguntou, professor, você tem um material que estava elaborando utilizando IA, esquematizando lei seca. Esse material está no Drive. Eu estou terminando esse material, cara. Esse material foi crescendo. Eu fiz uma live aqui e eu peguei o Código Penal e fui debulhando ele com inteligência artificial, identificando algumas coisas importantes e tal, dentro da estrutura do Código Penal. Mas ele acabou se ampliando demais, mas eu quero, nas próximas semanas, deixar para vocês no Drive, tá? Poderes administrativos. Não apareceu atos administrativos aqui, tá? Mas eu incluiria atos administrativos aqui, tá bom? Licitações e contratos, processo administrativo. Então anotem aí, eu incluiria atos administrativos aqui também. É, Em direito constitucional. Gente, o direito constitucional é o seguinte: todos os temas de repercussão geral, de relevantes assim, tem que estar na sua cabeça. Tem que entrar no site do Supremo, e lá no site aqui, ó. Você vai estudar dessa forma aqui, ó. Você vai botar aqui uns minutinhos por dia. Você vai vir aqui, ó, STF. Aí você vai vir aqui, repercussão geral, tá? Aí não, repercussão geral, tá vendo aqui, ó, repercussão geral. Aí você vem aqui, teses de repercussão geral. Esse é um trabalho que é obrigatório, tá? Teses com repercussão geral. O site do STF não é muito bom para isso. Aí você vai ordenar por ano, por data, tá aqui. Aí eu boto aqui 50 registros, e aí você vai ter que descer aqui e botar lá no final, porque aí você vai de 2025 para trás, tá bom? E aí, a maioria das decisões, por que que é rápido? Porque a maioria das decisões aqui vai ser de direito tributário. O Supremo fala muito sobre direito tributário, ICMS, não sei o que e tal, então você vai pulando, né? O que é direito civil e tal, é bom dar uma olhada. Licença maternidade, deixa eu ver se tem alguma aqui. Ó, aqui, ó, isso aí é responsabilidade civil, ó, de 11 de abril. Essa foi cobrada já, essa questão aqui, ó. Foi cobrada pelo CESP recentemente. O Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operação de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil, como culpa exclusiva da vítima, né? A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal foi essa informação que caiu. Ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares, não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade do Estado por constituir elemento indiciário. Então, isso aqui foi cobrado. Então, assim, tem que passar por essas teses, né? A gente tem feito isso nas aulas dominicais aí, de jurisprudência e tal. Tem que passar por essas teses, porque cai muito. Então, a responsabilidade civil e outras coisas que caem, basicamente as bancas estão cobrando as repercussões gerais, entenderam? Então, seguindo aqui. Cadê? Então, direito constitucional, aqueles temas que, que já são caros para vocês, já são de conhecimento, né? Controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes. Pulei aqui, né? Eu voltei. Então, direito constitucional, controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes. Se a gente faz um levantamento das discursivas, você vai ver que controle de constitucionalidade é muito recorrente em discursivas, tá? Então, tanto aquela parte geral do controle de constitucionalidade, quanto a parte mais específica das ações constitucionais, né? Das ações de controle de constitucionalidade, tá bom? Então, é uma revisão importante. Direitos fundamentais, segurança pública.
Agora, pessoal, em direito constitucional, estudar mesmo a jurisprudência do Supremo é o mais importante. Alguma coisa de lei seca, entre aspas, né, da Constituição, mas eu não iria em direito constitucional aqui para os manuais de direito constitucional, para estudar as grandes teorias de direito constitucional, de evolução e tal. Não nesse momento, tá bom? Então, nesse momento de reta final, se você tiver um resumo disso, dessas teorias e tal, e puder passar por isso rapidamente, só para você lembrar aquelas regras de interpretação, né? Então, isso é uma coisa que você pode fazer, tá bom? Mas não pegar um manual, fuja disso, tá? Mesmo um resumo da USPOD vai ficar muito grande para você fazer uma revisão de reta final. Aqui realmente é jurisprudência e Constituição, beleza? E alguma coisa de teoria muito específica, que são essas da teoria geral de direito constitucional, principalmente desses temas assim, mais modernosos, né? Como essas regras de interpretação e tal. Aí eu botei também criminologia, tá? Criminologia, as teorias sociológicas do crime, aquela parte quando chega no século XX, a criminologia passa a ter uma abordagem sociológica, e nós temos as teorias do conflito, as teorias do consenso. Muito rápido de revisar isso aqui, muito bom de revisar. Isso aqui, uma sentada você. Eu tenho um material resumido disso aqui, está disponível para vocês. Isso aqui, numa sentada você é, revisa isso aqui. Alguma coisa de criminologia que é importante, que é criminologia moderna, criminologia queer, né, relacionada a minorias, criminologia de violência contra a mulher, contra gays, enfim, isso tudo são coisas rápidas de você revisar, tá bom? Medicina legal também coloquei aqui alguns temas. Medicina legal talvez seja a parte mais decoreba da prova. Sinceramente, criminologia e medicina legal, eu não coloquei os demais temas, tá, pessoal? Civil, processo civil, não coloquei, porque ali vai ser o básico, tá? Ali é lei seca mesmo e o básico. Agora, medicina legal e criminologia, eu focaria aqui basicamente em provas, tá? Faria questões disso aqui e estudaria a partir deles, tá bom? Pegaria um resumão aí de criminologia, um resumão de medicina legal, né? Só para você não ficar muito perdido na estrutura geral desses temas e iria em provas mesmo. Criminologia, pessoal, é uma coisa assim. É uma disciplina meio, como é que eu posso dizer? Ela cabe muito em invencionice. Então, o CESP pode vir com as teorias mais tradicionais que a gente conhece, que está nos manuais e está nos resumos aí, que você vai se lembrar. Ou ele pode vir com uma coisa muito doida, assim, uma coisa mais filosófica e tal, que realmente é difícil de você prever e acertar, tá bom? Mas eu acredito que não. Em geral, nas provas de múltipla escolha, isso não vai acontecer, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês, eu não vou passar por tudo não, tá, pessoal? Porque já está organizado para vocês, alguns temas quentes dentro dos temas que eu coloquei lá em cima, né? E algumas coisas que eu quero que vocês revisem. Alguém perguntou, professor, essa parte mais principiológica de direito penal cai? Cara, o princípio da insignificância. A parte mais principiológica que o CESP gosta e cobra é o princípio da insignificância. Outra coisa de princípio da legalidade e tal, ele cobra assim coisas que você já sabe, não, nada muito. Agora, lembrar quais são os posicionamentos. Cabe insignificância em tais crimes, não cabe em outros, né? Isso tudo você tem que saber e tem que revisar os últimos posicionamentos aí, principalmente do STJ, no que diz respeito ao princípio da insignificância, tá? E aí eu fiz esse apanhado aqui para vocês mais específicos, por exemplo, crimes contra a administração pública, os temas mais cobrados, né? Dentro de legislação extravagante, os temas mais cobrados. Em violência doméstica, eu separei aqui, ó, os temas dentro de violência doméstica contra a mulher, que foram cobrados nos últimos concursos, ó, a Lei Rimborel aparecendo. Crimes cibernéticos e proteção de dados, tá? É, é isso. Algumas coisas acabam ficando repetidas aqui, mas, mas é aquela necessidade de debulhar ao máximo aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. Aí eu fiz também, pessoal, uma coisa importante. Qual- Isso aqui é um trabalho, claro, que tem um recorte relativamente pequeno, mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Por exemplo, em direito penal, jurisprudência que foi cobrada, princípio da insignificância, como eu falei para vocês, requisitos lá do Supremo, roubos, crime, em relação com roubo de uso, entre aspas, né, pessoal? Crime de roubo consumado, mesmo sem intenção de permanência definitiva do bem, o famoso, entre aspas, roubo de uso, né? Que é diferente do furto de uso, crimes contra a administração pública, em relação a agentes políticos, enfim, temas aqui que a gente precisa revisar em processo penal também, coloquei aqui os temas que foram cobrados em várias provas, tá vendo aí, ó? Então, importante de estudar, em direito constitucional aqui também, legislação extravagante, então tá aqui bem organizadinho para vocês darem uma olhada nisso aqui. Também de letra da lei.
o que que o CESP cobrou nos últimos concursos aí em relação à letra da lei, o que ele gostou de cobrar. Não é uma prova muito literal, mas em alguns pontos a gente precisa dar uma olhada, o que ela cobrou especificamente a letra da lei, processo penal é a mesma coisa, tá? Então deixei isso bem organizadinho para vocês aí. Isso vai fazer parte, vai nos orientar em relação a isso. Eu coloquei as teorias mais cobradas, teoria do domínio do fato e tal, teoria da tipicidade conglobante, interpretação objetiva. Isso aqui no estudo do nexo de causalidade, né? Então temas que são importantes de você dar uma olhada aí nessa reta final. Coloquei também as teorias de criminologia, as teorias de processo penal. Eu não vou passar aqui, pessoal, para o aluno não ficar enfadonha, tá? Mas deixei fácil aqui para vocês e isso aqui eu vou colocar no material aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para chamar mais atenção. Ó, essas teorias aqui são todas teorias, daquelas teorias sociais, sabe? Saber a teoria da associação diferencial, teoria da anomia, teoria do Labeling Approach, teoria do conflito, teoria da desorganização social, da subcultura delinquente, os autores principais. Isso aqui é rápido de você, isso aqui, em uma, 2 horinhas, você revisa isso aqui tudo e você vai acertar as questões. E aí, você tem que focar muito nisso, sabe? Poxa, existem temas aqui que eu não posso abrir mão, tá? Então, a minha ideia foi fazer o levantamento aqui desse núcleo duro da prova. É claro que você tem aqui direito civil, processo civil e tal, que eu não coloquei aqui, mas que com certeza vai fazer parte da sua preparação aí. E aí, minha dica: civil, processo civil, resuminho, lei seca e questões, tá? Não dá nesse momento de você para você viajar muito nisso aqui, não. Palpite de peça. Pessoal, palpite de peça como eu disse, né? É, a peça, ela, para delegado, ela tem um mundo muito restrito. Vamos botar aí 10, 15 peças que podem cair. Que você vai usar o mesmo modelo. Um modelo muito parecido com uma petição inicial, assim. Muito parecido. É uma petição inicial adaptada. Então, assim, independentemente do tipo de peça, se você tiver treinado com o meu modelo e você conhecer, é porque qual é a dificuldade, pessoal, em relação às peças que eu vejo é o seguinte. É, se você vai para um país estrangeiro, pensa comigo aqui, eu vou fazer uma analogia aqui, vocês vão me entender. Você vai, sei lá, cara, você vai para um país muito doido aí, um país diferentão assim, em que todos os carros são diferentes. Então você tá andando na rua, alguém vai te apontar um carro, uma criança lá vai saber que carro que é e você não sabe. Pensa nisso, sei lá, você tá num país árabe lá, você tá em algum lugar, tá na Índia. Aí tem um carro daqueles carros deles lá, uma criança indiana vai saber que carro é aquele, você não sabe. Você é um turista lá. Então como é que você vai identificar uma coisa que você não conhece? Então a primeira coisa no estudo de peças é você saber quais são as peças possíveis. Ah, isso é uma Brasília, isso aqui é um Corolla, isso aqui é não sei o quê. Entenderam? Brasil, eu tô velho, hein? Isso aqui é um Fusca, né? Então você, a partir do momento que você sabe quais são as hipóteses possíveis, fica mais fácil identificar. Porque o que acontece é que você não consegue identificar a peça porque você nem sabe quais são as peças que o delegado pode fazer. Por exemplo, o delegado pode fazer um arresto de bens, uma representação por arresto de bens. O delegado pode fazer, não pode. O delegado pode fazer uma peça de para instaurar um incidente de insanidade mental? Pode. Mas ele faz como isso? Entendeu? Então, no caso de incidente de insanidade mental, é uma prova pericial. Ele tem que pedir para o juiz para realizar. É a única perícia é a única perícia que eu me lembre que o delegado tem que pedir para o juiz para fazer. É uma perícia. É uma perícia médica. Então, eu não posso simplesmente pegar um cara que eu acho que é doido e mandar ele para fazer um exame psiquiátrico para ver se ele é imputável ou inimputável. Mas eu posso fazer uma representação, e isso é muito simples, é uma representação muito simples, apresentar os quesitos como sugestão para a verificação da imputabilidade ou inimputabilidade daquele sujeito, um incidente de insanidade mental no inquérito policial. É um modelinho, muito tranquilo de fazer. Mas se você não sabe que isso é possível, como é que você vai identificar isso numa peça? Ele começa a falar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, uma mulher pratica um aborto não espontâneo, um aborto criminoso, um autoaborto, né? Tomando um medicamento no interior e descarta o feto numa lata de lixo, por exemplo. E aí a questão te dá a ideia de que ela estava durante o puerpério ali, perturbada, etc. e tal, você vai ter que analisar a imputabilidade ou inimputabilidade daquela mulher. Como é que você faz isso? Ou você manda, apura, relata o inquérito e manda embora, deixa isso ser instaurado em âmbito judicial, é algo que pode ser feito, ou na própria investigação. Durante a própria investigação, você pode representar o juiz
solicitando a instauração desse incidente de sanidade mental. E aí você vai apresentar os quesitos para ser submetido a essa perícia, tá bom? Então, nada demais, fácil, tranquilo. É o mesmo modelo da preventiva, só que com as suas adaptações, tá? Com as suas adaptações, com o seu fundamento específico. Vocês conhecem o meu modelo, né? Meu guia, né, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui, talvez vocês não conheçam aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui, esse é um material de peças, né? Então, olha, tudo assim separadinho. Olha. Cautelares. Então, a primeira coisa que você tem que saber em peças é isso aqui, ó. Quais são as cautelares de preservação de provas? Que a gente chama de cautelares investigativas. Essa organização aqui te ajuda também, porque você bota nas casinhas corretas, olha. Por exemplo, você vai ver que prisão temporária não está na mesma casinha de prisão preventiva, porque são prisões com finalidades diferentes. Geralmente se estuda prisão temporária junto com preventiva, né? Só que uma prisão, assim, do ponto de vista investigativo, não tem nada a ver um com a outra. Então, busca e apreensão, interceptação, interceptação de telemático, prisão temporária, identificação criminal, sigilo financeiro, bancário e fiscal. São as medidas de preservação de provas. Preservação de direitos, prisão preventiva. Por que preservação de direitos? Geralmente você pede uma preventiva para proteger alguém, não é isso? Geralmente você pede a prisão temporária com fim investigativo. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Eu vi que o pessoal tá tirando foto da tela. Não se preocupa não, vou mandar para vocês, tá? Esse guia aqui lá no grupo. Cautelares reais. Pô, o delegado pode fazer uma representação por sequestro de bens móveis? É interessante, tá? No processo penal, sequestro e de móveis e imóveis é usado o mesmo termo, sequestro, tá bom? No processo civil é diferente, não é? Depois me falem aí. Então, sequestro de imóveis, de móveis e de imóveis. Quando não cabível é busca e apreensão. Muito comum. Como é que o crime organizado, os caras aí milionários, como é que eles sabem? Por que que um cara compra um Patek Philippe, um relógio de R$ 1 milhão? Por quê? Por que que o cara quer um. Nossa, Nossa, ele comprou um relógio de R$ 1 milhão. Por quê? Pra falar que tem um relógio de R$ 1 milhão? Ou porque é mais fácil você botar um relógio de R$ 1 milhão no pulso e ir embora pros Estados Unidos ou embora pra Europa? Você tem R$ 1 milhão no braço. Ou você leva R$ 1 milhão em maleta? O que que é mais fácil? Entendeu? Então, por que que o cara compra obra de arte? Um Portinari de 5 milhões de dólares? Porque ele é fã de arte? O cara é semi-analfabeto? Porque é mais fácil carregar um quadro do que fazer uma transação de 5 milhões, mesmo que seja por, né? E aí vai. Então, você vai pedir sequestro. Não é busca e apreensão. Olha o detalhezinho aí. Quando você sabe, fica fácil. É igual mágica, né? Depois você descobre que o coelho está debaixo do forro da cartola, coitado, espremido ali, fica fácil, né? Cautelares especiais, aí medidas de organização criminosa. Você vê que o mundo é restrito. A partir, Lúcio, mas existem outras medidas, infiltração virtual, não sei o quê. Tá tudo aqui, ó. Medidas do ECA, tá? Ó, infiltração essa aqui, ó, caiu numa prova recente do CESP, infiltração de agentes no ECA, tá? Então, assim, o mundo é relativamente restrito e o modelo é o mesmo para agora é treinar, para ter aquela visão de identificar as informações. Isso é rápido. Isso é rápido, tá? E se você aprende a fazer, peça vira um passeio no parque para você, tá bom? Te garanto. Claro que se você já tem alguma habilidade de escrever, tem pessoas que têm dificuldade de escrever, aí tem que treinar, tem que melhorar. Eu sou um cara que tinha muita dificuldade de escrever quando comecei a estudar. Escrevia mal, cometia erros crassos de português. Fui correr atrás, gente. A gente tem que aceitar as nossas fragilidades e a partir delas buscar melhorar, não é isso? Então, assim, não é esconder os seus problemas, não. Tem dificuldade de formação? Eu sempre estudei em escola particular na minha vida, sempre estudei. Mas eu sempre fui um péssimo aluno. Um aluno, cara, um moleque que gostava de música, de estar na noite, não sei o que e tal. Na noite não, quando era moleque não, mas assim, de estar na rua e tal. Prefiro estar jogando bola com os moleques do que estar estudando e tal. E eu senti isso lá na frente, quando fui fazer concurso. E aí eu fui, pô, beleza, mas o que eu posso fazer para melhorar aqui, né? É, e foi, tá? Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês. A importância da preparação concomitante de peças para peças discursivas ao mesmo tempo. É importante, como eu falei para vocês, porque você não vai ter como fazer isso separado, que vai ser no mesmo dia. Por isso que na reta final a gente vai fazer isso. Aí, pessoal, eu vou falar aqui, na verdade, eu vou só dar uma pincelada aqui com vocês rapidamente para os alunos do programa Meta. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O meu modo de reta final
ele não é um curso específico. Ou seja, ele não é algo que é disponibilizado para não alunos do programa Meta de início, tá? Os alunos aqui que são do programa Meta podem optar pela adaptação e pela migração para o modo reta final do programa Meta. Ele é exclusivo para alunos Meta. Lúcio, eu não sou aluno Meta. Aí é simples, é só se tornar um aluno Meta. Por quê, pessoal? No meu programa de estudo, eu não faço preparação kamikaze. Eu não faço preparação kamikaze. O ideal é que você entre no programa com a perspectiva de ter uma continuidade no seu estudo. Então você pode até entrar no programa Meta pensando assim: eu vou entrar no programa Meta para fazer a prova PC Ceará. Passou a prova, é ideal que você aproveite esse embalo e continue estudando. Por isso que eu prefiro que você venha como aluno do programa Meta, tá bom? E aí, todos os alunos podem optar pelo modo reta final, que a gente vai começar, vou explicar para vocês na próxima semana já. No próximo domingo já é o primeiro encontro. O que que nós temos então a partir do próximo domingo? 8 semanas. Então a gente tem 8 metas para abranger todo o edital. 8 metas para abranger todo o edital. Sendo que vão ser 7 metas, mais uma meta de gordura, porque a última semana é a semana da prova. Então você provavelmente vai precisar de 1 ou 2 dias para se deslocar, vai ter que chegar um dia antes ou dois. Então a última semana ela fica comprometida. Por isso que ela é uma semana de gordura, que a gente vai aproveitar o início da semana para fechar alguns pontos e fazer algum ajuste final. Então você tem 9 semanas a partir desta semana e 8 semanas a partir da próxima semana. Mais exatamente, 7 semanas e 6 dias. Tá bom? E aí, nessa reta final, com uma carga de 3 horas por dia, pelo menos. Ah, Lúcio, eu quero estudar 1 hora por dia. Cara, não adianta muito. 3 horas pelo menos. Com essa orientação aqui, você consegue, a depender do que você traz com você, fazer uma boa preparação. Ah, Lúcio, eu vou dar meu gás aí, vou estudar 5, 6, 7 horas. Beleza, se vocês fizerem isso com qualidade, excelente. Melhor ainda, tá bom? Mas com 3 horas por dia, você já consegue bater as metas. Você consegue bater as metas. Mas isso tudo é repetição. Se você tem 6 horas, então vamos bater a meta e botar um ciclo de revisão. Ou um ciclo de questões, ou um simulado, tá? Então, é claro que se você tiver mais tempo e usar esse tempo de forma inteligente, você vai conseguir, claro, uma preparação mais sólida. Duas coisas: tempo e energia. Tudo é limitado. Seu tempo é limitado, sua energia é limitada. Não é isso? Seu tempo é limitado, sua energia é limitada. Ah, Lúcio, eu tenho o dia todo para estudar, mas você não tem energia para estudar o dia todo. Não é isso? Ah, Lúcio, meu tempo é restrito. Então, beleza. Então você vai usar a sua energia condensada, concentrada. Condensada, né? Lúcio, cara, eu pego 2 horas antes de ir pro trabalho, acordo mais cedo, 1 horinha à noite, antes, depois de eu colocar meus filhos para dormir. É isso. A guerra é essa. São 3 horas condensadas. Então não tem. Dá, espreme 3. Lúcio, eu não tenho. Tem, eu te garanto que você tem 3 horas. Eu te garanto que você tem 3 horas. Todos os alunos que eu vou conversar no atendimento do programa Meta, professor, é que eu trabalho, estudo, tenho filho, cuido da minha mãe, cuido do meu avô, cuido da empresa do meu tio, eu sei que é lá. Beleza. Mas eu te falo que com qualidade você tem 3 horas de estudo. Se você eliminar algumas coisas, principalmente eliminando algumas coisas que são secundárias na sua vida. Uma delas é a rede social, né? Toma muito nosso tempo. Muito, 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 muito nosso tempo. Então, nessas semanas, quem aqui, pessoal, escreve eu aqui, por favor. Quem aqui fez comigo o reta final da PCMG? Vou mostrar aqui para vocês como é que era. Eu vou fazer de uma forma até mais organizada, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, nessa semana aqui, então isso era uma das semanas, acho que a gente fez em 10 semanas, tá? Nessa semana aqui, deixa eu pegar aqui uma matéria aqui. Foi estudo, essa semana aqui, a gente estudou várias coisas. Então, em direito penal, a gente estudou crimes contra a administração pública, na semana 6. Então, o aluno ele recebia uma tabela assim organizada dos artigos que ele ia ler, da jurisprudência que ele ia revisar e a referência de questões, que ele já clicava e já ia na questão. Qual era a FGV, né? Então, ele já clicava aqui, já ia direto para as questões, ó. Tá vendo? Então ele já ia direto para as questões. É isso que eu quero fazer para vocês. Tudo organizadinho. Então por que que vai dar certo? Porque você já vai receber tudo mastigado. Você vai receber tudo mastigado. Então, aqui, por exemplo, peculato. Aí tem a jurisprudência, súmula 599. O cara já revisava, já fazia a questão, provavelmente cobrou essa jurisprudência. Muito mastigadinho. Lúcio,
Eu posso usar isso como estudo paralelo? Pode, às vezes você já tem o seu esquema de estudo e usa isso aqui só como revisão. Excelente. Né? Então você vai ter lei, doutrina e jurisprudência com questões já da banca. Então aqui, por exemplo, concussão, exigir vantagem, jurisprudência. Se o funcionário usa violência, responde por extorsão, não concussão. Aí coloquei as questões aqui, já clicáveis, dá um trabalho, gente, mas vale a pena. Então você já faz as questões relacionadas. Aí quando você fez centenas e milhares de questões, estou exagerando, claro, né? Mas tudo organizado. Eu quero que vocês respondam eu aqui, quem fez essa reta final aqui comigo. O Diogo fez? Ah, o Diogo tá em todas, né, Diogo? Diogo Valente, o nome diz já. É, quem já é do programa Meta terá acesso automaticamente ao reta final? Sim, automaticamente a partir do próximo domingo, tá, Wellington? Essa semana é a semana de eu organizar isso tudo, já deixar a primeira semana preparada. Eu acredito que até quinta-feira eu já deixo a primeira semana preparada para vocês. O cronograma será ajustado na plataforma de metas ou será um arquivo separado? As duas coisas, Giovana. Nós vamos fazer o cronograma ajustado na plataforma, no Smart Coach, e também com arquivo separado, que vai ser um material de estudo. Vai ser um material específico, tá bom? A prova discursiva pode ser feita com auxílio de mais de MECO? Não, é sem consulta, né? Direito ambiental, o que estudar na reta final? Vou fazer o levantamento, não deu tempo de fazer, vou fazer o levantamento de direito ambiental, tá bom? Mas basicamente, André, pelas provas, os crimes ambientais. Estudar os crimes ambientais é o que você precisa estudar basicamente. É, criminologia é péssimo, medicina legal é ótimo. Alguém escreveu aqui. O André falou, perfeito, legal. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Mas só para a gente finalizar aqui, nosso bate-papo. Cadê? Então, qual é a minha ideia, né? Então, a gente fazer esse estudo focado no mapa de incidência, mas buscando cobrir o edital. Ou seja, não é só o estudo do mapa de incidência, tá? É cobrir o edital. Ou seja, eu tenho que a- abordar o máximo de tópicos. Eu conseguir abordar todos os tópicos? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas a gente tem que tentar o máximo que a gente conseguir, tá bom? Aumentar a nossa sorte. Tá bom? Jurisprudência atualizada, o estudo dessa forma, né, organizada para vocês, no material já, para você não ter que ficar procurando. Sabe aquele negócio que eu falei? Vai lá no Supremo, abre, vai lá na data, vai lendo. Não, já organizado. A lei seca base ali para você fazer a prova objetiva. E a doutrina só do que é essencial mesmo. E a gente sabe que o CESP vai cobrar. Os princípios, alguma coisa de teoria ali. Bem, o CESP não costuma ser muito difícil nessa parte, não. O chato do CESP é a parte jurisprudencial mesmo, né? Legal? A estrutura vai ser um encontro dominical, vai ser igual a esse aqui, onde eu vou apresentar a semana, vou apresentar o que o aluno vai estudar naquela semana, vou discutir alguns temas, né? E o aluno vai estudar na semana. Na outra semana, no outro domingo, nós vamos analisar, fazer um debriefing daquela semana anterior e apresentar a próxima semana e assim por diante. Algumas dificuldades, algumas coisas que a gente pode ter encontrado naquela semana. A gente faz isso num encontro de uma horinha aqui no Zoom, do jeito que vocês estão aqui. Eu vou pegar lá. Pessoal, olha, aqui nós estudamos em crimes contra a administração pública, essa súmula. Olha só, a súmula é importante, o CESP cobrou aqui, vocês deram uma olhada nisso, né? Uma coisa rápida, assim, uma batida rápida ali no que é mais essencial. E aí a gente faz isso no encontro dominical. Mais um encontro semanal, eu botei dominical para ficar bem claro, né? Esse encontro vai ser no domingo, o outro provavelmente vai ser na segunda-feira, tá? Eu tenho que ajustar aqui na minha agenda para a gente treinar peças e discursivas. Não vai dar para eu fazer correção de peça, pessoal, individual. Eu não vou conseguir, por questão de tempo mesmo. Então a gente vai fazer essa correção em grupo. Vou passar a peça inédita. A gente vai analisar sempre uma peça anterior do CESP e a gente vai pegar temas que eu acho que são potenciais de prova, potenciais de peça, e a gente vai treinar junto, tá? Então eu vou apresentar, gente, nessa semana vocês vão fazer uma peça assim, assim, assado. Aí no final de semana a gente vai discutir aquela peça, ok? E aí eu vou apresentar outras peças possíveis, peças que vocês poderiam treinar também. A gente vai fazer isso o máximo possível. Então vão ser dois encontros, né? Um encontro semanal aqui, que é dominical, desculpa, dominical, mais um encontro. Então seriam dois encontros aqui, ao vivo, tá? E fica gravado, claro, né? E correção de provas completas é uma coisa que eu quero fazer nesses encontros dominicais, da gente pegar provas e tal.
mas talvez eu não consiga analisar provas completas. Mas a gente pode pegar a prova, dar uma olhada e chamar atenção para algumas coisas, tá? Então vai ser essa semana de essa estratégia de 8 semanas, tá? Com 7 mais 1, tá bom? Ou 7,5, vamos dizer, tá? Que é consolidar rapidamente os temas mais importantes, buscando cobrir o máximo do edital. Revisão express, de 30 minutos a 1 hora por semana, que vai ser esses nossos encontros, tá? Simulados curtos, enfim, tudo isso incluído aí, tá? Os PDFs, o material já do programa Meta, que já está todo lá. Agora é o seguinte, vamos lá. Lúcio, eu sou aluno do programa Meta. Preciso fazer alguma coisa? Não. A gente vai te mandar as orientações e você vai fazer a migração a partir do que eu te orientar. Depois você volta para o seu estudo normal, você não perde nada, a inteligência artificial lá do Smart Coach, o algoritmo dele vai entender que você já estudou, você aproveita, por exemplo, Lúcio, já vem estudando com o programa Meta, já estudei muitos tópicos. O próprio programa, o próprio Smart Coach vai identificar o que eu já li? Vai. O próprio programa vai identificar o que você já estudou. Então você vai fazer o estudo do que está faltando, vamos dizer assim. Além do estudo paralelo aqui de lei, doutrina e jurisprudência de reta final, tá? Então você vai aproveitar isso. Lúcio, eu não sou aluno meta, mas eu quero fazer o reta final. É possível? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Na quinta-feira, na quinta-feira, eu vou abrir algumas vagas para não alunos. Na quinta-feira. Por que na quinta-feira? Porque durante a semana a gente vai fazer o levantamento dessas vagas. Deixa eu explicar uma coisa sobre o programa Meta, pessoal. Eu trabalho com lista de espera no programa Meta. Porque o programa Meta, quem é meu aluno aqui, eu vou até abrir o comentário aqui, pode falar, eu falo tranquilamente. Não existe, não, simplesmente não existe programa de estudo ou qualquer, eu não vou falar mentoria individual, assim, né? Mas assim, qualquer programa de estudo que tem um nível de atenção que o professor tem com o aluno, como no programa Meta. Eu realmente, assim, isso para mim é uma coisa assim, um princípio básico, assim. Eu tenho que dar o máximo de atenção pro meu aluno. Então, meu aluno manda mensagem esse final de semana. Às vezes eu gravo um áudio, olha, eu não vou conseguir falar agora, mas me manda uma mensagem depois, eu vou tentar te ajudar. Então, assim, é nesse nível, tá? O Deus Dedite falando, verdade, se você é uma babá. Nem tanto, né? Mas, assim, eu sei que estudar, pessoal, é uma coisa muito. A preparação no concurso é uma coisa muito solitária, principalmente hoje, né? Então, assim, a gente realmente percebe que é um momento muito solitário. Tanto que uma coisa assim que eu trabalho bastante, essa questão psicológica com os alunos, né? E alguns até caminho assim que eu digo, sugiro trabalhos de terapia mesmo, né? Porque é um momento difícil, de muita pressão, alguns alunos, né? Professor, no Smart Coach não tem processo civil? Tem sim, Elisa, tem processo civil, tá? Pode ser que não esteja habilitado no seu programa lá, porque você desabilitou, ou no momento que a gente conversou, eu desabilitei para você porque não era importante naquele momento, mas tem um processo civil sim, tá bom? E eu vou ajustar ele para o reta final, tá? Tem um processo civil. O professor responde em tempo real as dúvidas e questionamentos. É verdade, assim, eu tento responder em tempo real. Às vezes não consigo, né? Às vezes a mulher briga comigo. E eu tava com uma mania muito feia, viu, gente? De, às vezes, responder com áudio dirigindo. E aí minha filha brigou muito comigo, tiveram uma aula lá na escola. Aquelas aulas de pagar sapo pro pai, não tem essas aulas assim na escola? Se o pai fizer isso, passar o sinal vermelho, você briga com seu pai, né? Aí o dia eu tava passando o sinal amarelo. Nossa, ela ficou brava. Ela me falou que o sinal amarelo não é para passar, é para diminuir a velocidade do carro. Olha, que professora. Não, professor, eu falei para ela, não tá vermelho. Então tem essas aulas de pagar sapo pro pai. Então é esse negócio de celular, porque eu tava usando muito realmente celular. E aí parei bastante, porque é inclusive uma infração de trânsito, né? Então é isso, pessoal. Que mais? Então, eu vou falando com vocês no grupo, vou disponibilizar agora o material para vocês, vou explicar como é que vocês vão acessar o material. E na quinta-feira eu vou abrir assim uma condição muito especial, com valor muito bacana, abaixo inclusive do valor que o pessoal geralmente paga entrando normalmente. Se você quiser entrar agora, você pode entrar. Você vai pagar um valor maior, vai ter algumas coisas a mais. Por exemplo, o atendimento individual e um acesso mais estendido. Mas se você esperar até quinta-feira, a gente vai ter uma condição especial para você, principalmente se você estiver apertado de grana aí, vai ser a forma mais
fácil de você entrar no programa Meta. Professor, tem algum estudo no Whats dos alunos? Vai ser a primeira prova que irei sozinha. Tem algum grupo de estudos no Whats dos alunos? Vai ser a primeira prova que irei sozinha. Giovana, não, eu não tenho um grupo assim, mas eu posso te indicar, depois me manda um direct que tem grupos aí, inclusive de viagens e tal. E muito cuidado, tá? Com quem você vai viajar, com quem você vai dividir hospedagem, tá? Muito cuidado, é, principalmente porque a gente sabe que o mundo de hoje é meio complicado. Passagem de avião de São Paulo para Fortaleza está R$ 1.200, ida e incluída a volta. Pesquisei agora no Decolar, tá? E guardar money. É. Ah, pode ir de ônibus também, São Paulo para Fortaleza, dá para ir. Dá o quê? 10 horinhas? Dá o quê? Dá para ir, gente. Pega um ônibus, o busão mesmo. Pega o Guanabara aí, chega lá. Fechou? Pessoal, 52 horas? São Paulo até Fortaleza? Ah, vai estudando então. Vai estudando. Pessoal, é isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Esse é o nosso acerto. Vou deixar o material com vocês. Na quinta-feira. Eu até falei, né? O Jean acabou de mandar mensagem que não tem vaga. Lúcio, você falou aí de o pessoal pode entrar, mas tem lista de espera. Então, assim, você pode mandar uma mensagem pro Jean. O Jean me alertou aqui, 99271-1323. Desculpa, tá, pessoal? Manda uma mensagem pro Jean e disse que quer entrar na lista de espera. Mas na quinta-feira eu vou abrir essa oportunidade para quem quiser entrar especificamente na quinta-feira, tá? 10 horas de Teresina para Fortaleza, que é do lado. Ixi, Maria. Um aviãozinho, 1.200 conto, mais 300 de como é que fala? De inscrição. Nessa meta, o que faremos? Tem alguma meta específica para PC Ceará? Elisa, nessa semana, estudar o programa Meta, tá bom? E na quinta-feira eu já devo liberar essa primeira meta para vocês, tá? Estou finalizando ela aqui, deixar ela bem bonitinha. Então, nessa semana é seguir no programa Meta, pega as provas, últimas provas do CESP, dá uma olhada, faz esse trabalho mais individual, que já a partir da semana a gente faz um trabalho mais específico desse trabalho de reta final. Do Mato Grosso do Sul vai ser um mês de viagem. Gente, quando eu era mais novo assim, eu fiz uma viagem do DF para o Maranhão, São Luís do Maranhão. Foi uma das melhores viagens da minha vida, assim, que eu já fui com meus amigos. Foi minha primeira